Olá, aluno Explicaê, mais uma questão aqui do EXP Resolve. Quem fala aqui é a professora Milena, né? Professora Milena Maia, professora de Biologia e médica também, como muitos já têm conhecimento. Quem não sabe, fica sabendo agora, e é importante salientar isso porque eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, falar também, né, na parte de fisiologia humana, das questões que nós vamos revisar, um pouco aplicando a parte de saúde. Bom, nós temos aqui uma questão de 2015, do Enem 2015, segunda aplicação, e lendo rapidamente o texto, a gente sabe que ela trata de uma questão que fala sobre a fisiologia digestória. Bom, antes da gente ler a questão e saber do que ela se trata, na parte de fisiologia digestória, o que é importante você, como aluno, né, estudar e aprender? É importante saber aquela questão dos componentes do tubo digestório, né? O que acontece em cada componente do tubo digestório. Aqui a gente tem alguns órgãos do tubo, algumas glândulas anexas. Os sucos digestivos que são fabricados, né, dentro desse tubo digestório. As enzimas que estão presentes em cada suco, né, e o que elas fazem, bem como a variação de pH. Certo? Além de toda essa parte, né, de fisiologia, é também importante lembrar quais são os hormônios que regulam o processo de digestão. Né? Isso não é contemplado nessa questão, então vamos focar apenas na parte de sucos digestivos. Então vamos ao texto da questão. Ela diz assim, ó, uma enzima foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um cachorro e após ser purificada, foi diluída em solução fisiológica e distribuída em 3 tubos de ensaio com os seguintes conteúdos. Vejam, no tubo 1, carne, no tubo 2, macarrão e no tubo 3, banha. Em todos os tubos foi adicionado ácido clorídrico e o pH da solução baixou para um valor próximo a 2. Além disso, os tubos foram mantidos por 2 horas a uma temperatura de 37 graus. A digestão do alimento ocorreu somente no tubo 1, ou seja, no tubo que havia carne, né? De qual órgão do cachorro a enzima foi retirada? Bom, embora ele fale do tubo digestório no cachorro, a gente pode transferir isso para a fisiologia humana, porque a parte de fisiologia digestiva é praticamente a mesma. Então, como eu disse, né, é importante a gente saber, né, o que acontece, quais são as etapas da digestão. Dentre as etapas da digestão, nós temos a primeira delas acontecendo aonde? Na boca, né? E o que a gente vai ter na boca? A gente vai ter o processo de mastigação e insalivação. A mastigação, ela entra como um processo mecânico, né, um processo físico, que tem por objetivo, né, diminuir o tamanho do alimento, mas em contrapartida aumentar a superfície de contato. É importante lembrar que a ação dos dentes não rompe as ligações químicas presentes nos alimentos. Então, o objetivo disso aqui é diminuir o tamanho do alimento, mas, por outro lado, aumentar a superfície de exposição do alimento. Para quê, Milena? Para facilitar mais tarde o trabalho das enzimas digestivas. O outro processo é a insalivação, que entra como um processo químico. Por que é um processo químico? Porque aqui nós temos ação enzimática. E quando se fala em ação enzimática, né, ação catalisadora, a gente tem que frisar qual é a enzima que a gente vai encontrar na saliva. Bom, no suco digestivo da saliva, nós vamos ter aqui, ó, um pH em torno de 6,8 a 7. A gente vai chamar esse pH de quê? De neutro ou aproximadamente neutro. A enzima mais importante, gente, que trabalha na saliva é uma tal de ptialina ou amilase salivar. Pelo que o nome já está dizendo, ó, amilase. O que é que vocês acham que ela vai fazer? Fácil. Ela vai simplesmente transformar o amido, que é um
polissacarídeo em uma molécula menor chamada de maltose, que é um disacarídeo. Então é bom frisar que na boca a digestão do amido ela não é total, né? Ela é parcial. Depois da boca o alimento segue para onde? Segue para a faringe, onde a gente vai encontrar aquela cartilagem chamada epiglote, né, que vai trabalhar para evitar que o bolo alimentar caia na laringe. Depois vem o esôfago, onde começam os chamados movimentos peristálticos, certo? E aí esse esôfago, né, empurra esse bolo alimentar para onde? Para o estômago, que é onde nós vamos ter a segunda etapa da digestão. Então lembre, a primeira na boca, a segunda no estômago. Como que se chama essa etapa digestiva? Quimificação. O que vem a ser a quimificação? A ação do suco gástrico, certo? E o que contém esse suco gástrico? Bom, ele contém, além de ácido clorídrico, certo? Que vai deixar o pH do estômago por volta de quanto? Por volta de 2, né? Então um pH bastante ácido, certo? Nós vamos ter também enzimas chamadas proteases. Pelo nome, né, minha gente? Protease é uma enzima que vai fazer o quê? Vai digerir proteínas, certo? A principal protease gástrica é uma enzima chamada de pepsina. Essa pepsina, gente, ela vai fazer o quê? Ela vai quebrar proteínas, né, cadeias polipeptídicas e transformar isso em moléculas menores chamadas de peptídeos. Veja que eu falei peptídeos, eu não falei aminoácidos, certo? Então significa dizer que ainda aqui eu não tenho a menor unidade de uma proteína, que é o aminoácido. Uma coisa importante a ser destacada aqui. Essa enzima, essa protease, ela já está presente no nosso estômago numa forma inativa chamada pepsinogênio, certo? Então, essa enzima inativa, ela já está pronta no nosso estômago, porém, como ela está inativa, né, ela não funciona. Então, ela está pré-pronta. Seria o que a gente chama de proenzima. E por que ela não pode já estar ativa, professora? Porque se ela estivesse ativa, presente nas células do estômago, ela ia digerir o próprio estômago. Então, eu preciso produzir enzima, mas deixar guardadinha lá dentro da célula do estômago na sua forma precursora. E vai ser justamente na presença do HCl, né? Que esse pepsinogênio se transforma em pepsina ativa. Então, o HCl é muito importante, gente, para funcionar como ativador enzimático. Outra coisa legal do HCl é que ele tem uma função antimicrobiana, né? Muitos germes, muitos patógenos que entram, né, através de água e alimentos contaminados, quando chegarem no estômago, muitos deles podem ser destruídos. Então, isso aqui também tem uma função imunológica, certo? E a outra coisa é que essa acidez ajuda na absorção de íons ferro, certo? Bom, depois do estômago, o alimento vai para onde? O alimento segue para o intestino delgado, que é dividido em 3 porções, né? Ele é dividido em duodeno, jejuno e íleo. E é exatamente nessa porção do duodeno que vai acontecer a terceira e última etapa da digestão, que nós vamos chamar de quilificação. Veja, aqui é quimificação, aqui é quilificação. A quilificação, gente, é a ação conjunta de 3 sucos. Quais são esses sucos? O suco biliar, o suco pancreático e o suco entérico ou intestinal. É bom frisar que desses 3 sucos, o único que não vai conter enzimas digestivas é a bile. Então, bile não possui enzimas digestivas. Então, é errado dizer que bile quebra alimento,
Como é que ela vai quebrar se ela não tem enzima? A função da bile, gente, é de emulsionar, ou seja, dissolver gordura, tá? Para facilitar o trabalho de enzimas chamadas lipases. Mas a bile, por si só, ela não digere ninguém. O suco pancreático tem uma coisa muito interessante nele. Qual é? Esse suco, né, como o nome já está dizendo, produzido pelo pâncreas, ele, minha gente, é rico em bicarbonatos. E são esses bicarbonatos que vão deixar o nosso intestino com pH por volta de 8. Portanto, um pH o quê? Básico alcalino. E nesse suco a gente vai encontrar uma grande quantidade de enzimas. A gente vai ter aqui, por exemplo, amilase, a gente vai ter lipase, a gente vai ter proteases, certo? Quais são as proteases desse suco? A tripsina, a quimiotripsina. A gente tem até nuclease, minha gente, que é a enzima que digere DNA, RNA, tá? E o último suco da história, que é o suco entérico, ele vem com uma coleção muito grande também de enzimas para terminar de digerir aquilo que não foi totalmente digerido, né? Aquilo que está com a sua digestão aí pelo meio do caminho. Então, no suco entérico, a gente vai ter, por exemplo, a maltase, que digere maltose, a lipase, que digere lipídio, a peptidase, que digere peptídeo, sacarase, que digere sacarose, lactase, que digere lactose e assim vai. Então, vejam que dentro desse cenário é importante saber, tá? Em cada suco, quais são as enzimas que são encontradas e o que essas enzimas digerem, para saber os produtos dessa digestão. Bem como, reforço aqui, ó, saber qual é o pH que atua em cada órgão desse, né? Em cada órgão do tubo, porque é o pH ideal, né? O pH ótimo de ação dessas enzimas. Então, veja o que ele coloca aqui, ó. Olha o cenário da questão. Ele fala aqui de quem? De um ácido clorídrico. Só por aqui, cara, você já mata a questão. Ele diz que somente, ó, o alimento do tubo 1, quem é o alimento do tubo 1? Carne. E o que carne tem? Carne contém proteína, certo? Então, o alimento do tubo 1 foi digerido num pH ácido. Então, de onde é que a gente está retirando, minha gente, essa enzima? A gente está retirando do estômago do cachorro, certo? Então, o gabarito dessa questão é a letra C. Só enfatizando, fígado, pâncreas e vesícula biliar são glândulas anexas do tubo. Então, o alimento não passa por dentro dessas glândulas, tá? Ele só passa por dentro do tubo. Essas glândulas vão fornecer o quê? Sucos, secreções que vão auxiliar no processo digestivo. Só relembrando que o fígado produz a bile, mas quem armazena a bile é a vesícula biliar, tá bom? E lembrando que a bile não possui enzimas, como eu já disse a vocês. O pâncreas, é interessante lembrar que ele é uma glândula mista, tem um lado endócrino e um lado exócrino. O exócrino é que vai fabricar o suco pancreático, que é rico em bicarbonatos. Se é rico em bicarbonatos, obviamente o pH não fica ácido, né? Ele vai ficar alcalino ou básico, que é a característica do intestino delgado. Então, finalizando, gabarito dessa questão, letra C.